Recording is on. Pronto. Aí pode apresentar aí. Pronto, professora, nas outras aulas da gente, eu tinha falado muito sobre o Festival de Cultura. Uhum. E aí, a senhora tinha falado sobre aquela ideia da geometria no boi e tal. Eu fiquei pensando muito e tal. Depois, eu tive a ideia de fazer um documentário com o pessoal do festival, com todos os participantes, com o pessoal mais velho, para buscar mais as narrativas dos saberes ancestrais, essas coisas mais antigas sobre cultura. Sendo que não ia dar certo. Eu achei que ia ser um trabalho muito grande para pouco tempo. Isso. Tinha que passar. Eu fiquei muito interessada porque eu tinha visto para a gente fazer um documentário com eles. Eu conheço alguns, então eu ia fazer várias visitas em São José, em vários locais. Mas aí, para o pouco tempo que a gente tem aí 3 meses, dois, É, vamos botar 2 meses, praticamente né? 2 meses, né? Então não ia, eu acho que não ia dar tempo, ia ficar algo muito corrido, atropelado. E aí eu vim pensando desde até o final de semana, até domingo, eu estava nessa do fazer esse documentário, de fazer o documentário, ver se eu conseguia trazer mais pessoas, né, para que quanto mais trabalhando comigo eu Uhum. conseguisse produzir, mas eu vi que não ia dar tempo e aí realmente abandonei a ideia. Por enquanto, mas Não você pode abandonei pensar o documentário mais para frente. mais para frente, isso, a minha ideia talvez seja fazê-lo mais para frente. E aí eu vim pensando desde domingo o que é que eu poderia fazer, o que é que eu poderia trabalhar com a TO. Uhum. Eu ainda estou muito nova no campo da TO, mas eu passei uma semana num evento, o Encontro Brasileiro de Teoria da Objetivação, a outra semana, e foi muito bom para mim, foi muito enriquecedor. E aí eu pude ver o que é que o pessoal está trabalhando, como é que se trabalha, coisas que eu não sabia ainda da TO, eu comecei a pesquisar e estou lendo mais, estou tendo também mais tempo, porque eu consegui me ausentar do trabalho, então eu estou afastada. Então foi uma imersão, no finalzinho de março, há 2 semanas, até agora eu estou meio que dentro da TO, buscando outras ideias. E aí foi por isso que surgiu a ideia do documentário lá com o pessoal do festival. Aí eu estava pesquisando, fazendo uma revisão da literatura, né? O que é que a gente já tem, tanto nas revistas quanto na CAPES. Aí, uma ideia, eu falei com Claudiane também, estou esperando o retorno dela. Ela está muito atarefada, minha orientadora, para lancei essa proposta para ela, para ver o que, é que ela vai dizer, se é válida ou não, porque é uma ideia minha, é fazer uma revisão bibliográfica sobre a ética comunitária na TO. Uhum. Aí a ética comunitária foi algo que eu vi alguns trabalhos durante o evento, que até então eu não sabia. Eu sabia do labor conjunto, do ensino-aprendizagem conjuntos, né? Do saber, dos processos de objetivação, os processos de subjetivação, mas aí essa parte da ética foi algo novo para mim. E aí eu estava pesquisando, é um campo que está se escrevendo, está começando a escrever a escrita agora, não tem muitos trabalhos sobre isso. E aí eu pensei, quando a senhora falou sobre fazer a parte mais documental, eu pensei em fazer uma revisão bibliográfica sobre analisar como é que está sendo interpretado, né, e materializado esse conceito de ética comunitária nessas atividades da TO. Poderia até colocar aqui nas atividades da TO. Mas nas atividades ou na pesquisa? Porque você vai analisar Ah, teses, dissertações, é, né? mas aí nas teses e nas dissertações vão ter as atividades. Pois é. Então, você não está nas Aí atividades, é na pesquisa, porque a é na, tese e a dissertação, até mesmo os artigos científicos vão dar o resultado de pesquisa, né? é isso, A tá. pesquisa que Então na utiliza TO, a TO como referência teórica, né? teórica, é Abordagem isso. da TO. Então, a minha ideia inicial é essa. Eu vou conversar com a professora Claudiane. A ideia era fazer a introdução,
Uhum. O referencial teórico, aí a metodologia, que vai ser uma revisão bibliográfica. Aí você tem que pegar um protocolo, né? Você pega o protocolo Prisma, um protocolo para revisão bibliográfica. Tá, um protocolo. E aí, depois de documentar, catalogar essas atividades, essas pesquisas, né? Eu tinha pensado, isso aqui eu estou ainda muito verde, em as categorias de análise. A primeira, a ética como compromisso com o outro, eu acho que é válido. Como essas pesquisas elas descrevem a responsabilidade mútua entre os estudantes, entre os professores e entre eles. Como é que ela se materializa na sala de aula, nessas atividades propostas nas pesquisas. E essa terceira aqui eu vou conversar com a professora para ver se ela. Uhum. Aí seria depois a análise dos resultados e as considerações finais. Certo, certo. Muito bom. Então, quando você fala que vai fazer uma revisão bibliográfica, de fato, você vai fazer uma análise de conteúdo, Isso, né? Uma análise de conteúdo. Então, dentro da análise de conteúdo, você já tem alguns protocolos já estabelecidos. Mesmo que você não queira usar um desses protocolos que já estão consolidados, tem uns dois ou três, é, você pode fazer, buscar, a primeira questão é essa, buscar a revisão. É bom você colocar revisão sistemática, revisão biográfica sistemática, mas pelo menos com palavra-chave para você buscar uma sim, referência, para ter uma referência da metodologia, tá. né? Esse primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é útil para você fazer, dentro do referencial teórico, ter esses dois elementos, né? A questão da revisão bibliográfica sistemática, ou da revisão sistemática bibliográfica, tem alguns autores que mudam a ordem, e a outra é da TO, Sim. para você Sim, com concluir, certeza. né? Para você concluir com o conceito de que a TO chama de ética É comunitária, claro. porque é a Uhum. partir do conceito de ética comunitária que você vai desdobrar e construir suas categorias. Você está vendo Isso. que é análise de conteúdo, porque suas categorias elas vão emergir desse referencial teórico, né? Uhum. E aí você tenta fazer, como você está colocando aqui, de uma forma bem precisa a definição da sua categoria com exemplos do seu corpus. Quer dizer, o que eu estou chamando de ética? Quer dizer, você vai ter uma definição. A ética comunitária é alguma coisa. Então, primeira categoria, ética como compromisso com o outro, né? Isso. Porque aqui você colocou foi a pergunta: como as pesquisas descrevem responsabilidade mútua entre estudantes e entre Professor, estudantes? Olha só como é que aí está parecendo que tem três categorias aí. Porque na hora que você está lendo o seu corpus, pode ter teses e dissertações que tratam só da responsabilidade mútua discente, quer dizer, entre os estudantes. Pode ter entre os estudantes e os professores. Pode ter entre os estudantes e a comunidade. Entre é, os professores. Tem várias variantes aí, subcategorias, né? a ideia é fazer essa responsabilidade mútua entre os estudantes e depois entre professores e estudantes. Uhum, pois é, aí já pelo menos tem duas. É, são duas. É, mas aí, veja que a palavra que está na sua definição, que é uma definição de pergunta, mas você tem que procurar uma definição da categoria. A palavra-chave aí é responsabilidade. Você está colocando assim a definição ética como responsabilidade ou Com o compromisso. outro. Porque responsabilidade, não sei como que a TO vai definir, porque filosoficamente compromisso é uma categoria, responsabilidade é outra categoria. Elas não são sinônimos, Tá, entendi. entendeu?
Você tem que Entendi, fazer esse entendi, refinamento aqui. Então, entendi. a ética não pode, a ética não pode ser uma categoria para você investigar o conceito de ética comunitária. Ética comunitária é o resultado que você vai achar. Isso, Né? Aí, a partir da é, definição da ética comunitária, é que você vai ter que construir as suas categorias. Então, aqui, eu não vi a sua definição, mas pode ter uma definição de ética comunitária como compromisso com o outro, e aí você vai lá e tem lá a tese do fulano que define ética comunitária, só olha esse aspecto. E pode ter ética comunitária como responsabilidade mútua. Você está vendo como é que entendi, é diferente? entendi, entendi. Viu como é que tem várias coisas aí É. dentro? Aham. Então, você E precisa como isso ter passa essa tão primeira despercebido para definição. mim. Mas é claro, ainda Uhum. bem que passa despercebido, senão você estaria no meu lugar, então você estaria perdendo tempo fazendo mestrado, É verdade. né? Ai, Tá certo? Depois que uhum. você fizer muitas análises, você vai batendo o olho e falar assim, ó, tem um desdobramento aí. E isso tudo é que eu chamo de protocolo. Sim. São formas protocolares de você analisar um conteúdo ou analisar um discurso. Aí é a mesma coisa. Quem define ética comunitária como materialidade de sala de aula, né? Sim. Porque materialidade é diferente de materialização. Tem que ver como é que Isso. define. Porque materialidade é um adjetivo, né? É uma qualidade da Aham. sala de aula. Materialização é uma ação sobre a sala de aula para transformar a materialidade de algumas coisas. Entendeu? Entendi. Ó, professora, eu tô com um livro aqui da TO, e aí ele coloca, são 3 elementos que vão orientar quando ele está falando sobre a ética comunitária. Ela tem 3 elementos, que é a responsabilidade, o compromisso e o cuidado com os outros. Pois é, então tá vendo? Talvez você tenha que partir desses três. Desses 3. Uhum. São 3 elementos que são centrados na ética comunitária. Ah, muito legal, gostei desse conceito, não conheço, não. Então, na sua primeira categoria, está faltando a dimensão do cuidado, né? É, Eu entendi que essa segunda aí, a materialização, você quer saber o que que essas teses, as dissertações estão fazendo como objeto, a materialização é objetividade, né? de que forma as atividades nessas pesquisas elas estimulam para que aconteçam esses 3 elementos da ética Uhum, comunitária? uhum. Como é que isso ocorre? Como é que isso é colocado? É porque você colocou ali a pergunta, analisar como as teses interpretam e operacionalizam. A materialidade está na operacionalização, né? Sim, Como é que elas operam, que tipo de casos, porque provavelmente vai ser uma série de casos, né? a ideia é que seja. É, Essa materialização aqui eu vou ter que mudar. é, Isso aqui é, também. eu acho que é materialidade na sala de aula, materialidade eu acho que é o que você está pensando em fazer. Quer dizer, as teses, elas desenvolvem algum tipo de produto, ou elas são desenvolvidas a partir de algum tipo de materialidade na sala de aula, né? Vamos supor que teve um projeto, por exemplo, o projeto cultural que você estava tentando investigar, né? Sim,
Qual é a materialidade discursiva, né? Mas é a materialidade na sala de aula que essas teses e doutorado, que trabalham com o conceito de ética comunitária, operacionalizam, né? Porque eles Isso. interpretam na parte de qual é o referencial teórico e a operacionalização é qual a materialidade que é dada, né? Aí, ficou bom assim, não? Pronto. Aí essa terceira é que eu ainda tô. Qual que é a terceira? Você pôs escura aí, não dá para me ler. Ai, deixa eu tirar. A relação entre o saber e ser, mas acho que talvez. Eu acho que fica muito com o artigo, É. porque senão você vai ter Opa. que. Você pode. Porque esses dois aí estão bem amarradinhos, né? E aí você já vai É. entrar na dimensão êmica, né? Que é a dimensão do saber e do ser. Que é a dimensão do Isso, eu já acho que já vai fugindo um pouquinho. é. Não é que vai fugir, né? Que você vai ter que fazer todo um aporte teórico para poder chegar. Teórico. E aí, isso significam páginas, e os artigos eles têm 20 páginas, 25 páginas. 20, né? E se você achar poucas teses, é importante você pensar agora na sua planilha, né? Eu estava já dando uma olhada, eu já fiz uma busca desde ontem, não sobre ética, mas hoje eu estava dando uma olhada. Eu não consegui dormir. Enquanto eu não imaginei algo, eu não consigo dormir bem. Eu fico sonhando sobre isso, o que é que eu posso fazer. Mas aí eu já estava dando uma olhada. Tem poucos pela CAPES, tem. Eu vi 21, se eu não estou enganada, 21. Mas aí eu tenho que fazer, eu tenho que ler para ver realmente como é que entra essa ética comunitária, porque às vezes é só citado, não é o principal. Se bem que o importante é que eu enxergue que as pesquisas, né, quando elas descrevam lá as suas atividades, eu consiga, e a atividade, na verdade, consiga chegar a essa ética comunitária. Então, eu acho que dá para fazer. Nos os protocolos de análise, revisão sistemática, você parte, por exemplo, agora nós temos a nossa pergunta, né? Aí você tem que fazer o vocabulário controlado, para você Uhum, fazer as buscas, né? E isso. usar uma linguagem booleana que é, que é a forma de recuperar informação nas bases de dados, né? Em geral, as revistas elas pedem para você definir, primeiro, qual que é o tempo. Se for menos de 10 anos, você não está fazendo a revisão sistemática, tá certo? Tá. Então, Tem que ser. vamos começar com a questão do tempo. Hum, Nós estamos em 2026, pode ser de 2016 a 2026. Você já deu uma olhada, né? Você deu uma já. olhada nos últimos quanto tempo? Professora, eu estava olhando tudo que eu encontrasse sobre ética comunitária na CAPES. Uhum. Mas aí você tem, vão comer, você vai pegar só educação matemática? Eu acho que é melhor talvez pegar só matemática. É. E aí você tem que pegar Eu educação vi, eu matemática, vi realmente os de ciências, vi de física. ensino de matemática, porque pode ter diferença, né? É, E aí você vai pegar TO também, né? sim, vai aparecer aqui, ó. E aí você vai ter a última ética comunitária, né? Ensino de matemática, teoria e ética comunitária. O bom,
o bom é que muitas são Você vai poucos, colocar os só poucos que no aparecem. Brasil? Era. Ou a senhora acha que eu coloque. Não sei, você que sabe. Eu não conheço a teoria. Se você colocar no Tem, Cielo, tem muita coisa fora, tem muita coisa na Bolívia, tem muita coisa na Colômbia, no Canadá. então seria talvez colocar, tentar fazer na América Latina, né? Ou na América. Pronto. Não, mas aqui, não tem base latino-americana. A base latino-americana é a Redalic. Você pode procurar, que você está pegando, se pegar só teses, não tem, a gente não tem uma base de dados, uma base de um banco de teses latino-americana. Isso. É, Deixa só no Brasil mesmo. é. Porque as revistas, eu estou tirando pelas revistas que eu publico, né? Elas pedem para você ter pelo menos 3 bases de dados. Então, poderia ser a Cielo, a Redalic, que aí a gente tem uma amostra latino-americana, a ERIC, que é europeia. Conhece essas 3? Não, só a primeira. A Redalic não conheço, não. Muita coisa que tiver na Cielo vai estar na Redalic também. A ERIC é que vai colocar mais. A ERIC é europeia, mas tem a canadense é a Perse, o erudito também. Mas eu acho que o erudito é só de humanidades. Eu posso pegar essas duas aqui, ó. A Perse e a erudito, que são em francês, são canadenses. Ah, Você anotou aí as pronto. bases? Anotei. E aí a biblioteca de pós-graduação da CAPES, né? Aham, é. De dissertações e teses. Porque o que, que vai acontecer? Muita coisa, às vezes, ela já saiu como mestrado e doutorado, como produtos do mestrado e doutorado no Brasil e ainda não tem artigo, Hum, né? E nos sim, últimos 10 verdade. anos, aí não dá para ver se essa emergência, você falou que, que é uma emergência recente, talvez tenha mais dissertações e tese e menos artigos. Isso. E aí, metodologicamente também, a gente faz a primeira triagem pelas palavras-chave, nós temos as palavras-chave, vão localizar e você copia os resumos. E aí você faz a leitura só dos resumos, para fazer a primeira seleção. E em cada passo desse, você tem que colocar a sua base de dados, o dia que você fez a coleta e qual que é o número que você colocou. Se você encontrar um número muito grande, Qual o número? é Sim, o número que sim, o você número que. colocou. Aham, Vamos tá. supor que a Sim. gente pega lá, Redalic, você entra lá, redalic.org, né? E coloca. E você tem que fazer todas as chaves dicotômicas aqui, né? Ensino de matemática e teoria da objetivação, ensino de matemática e teoria da objetivação, mais a ética comunitária, É, né? Fazer aquelas combinações de inclusão, né? Porque você vai incluir, são todas inclusivas, né? isso. Sim. Então, fazer as combinações. E traduzir para espanhol para fazer as combinações também, para a gente pegar latino-americano. E aí eu vou fazer em francês para a gente pegar na Perse e na Erudito. Tá bom. Então vão ficar 5 bases de dados, né? Uhum. Com tudo desse tempo aqui, 2016 até 2026. Você quer Sim. colocar 2015 até 2025? A gente fecha.
poderia ser, mas como a gente está em 2026, acho que 2026, não? Tá. Uhum. Muito bem, o que mais? E aí tem que fazer a leitura dos Isso. resumos. Aí o corpus são os resumos. A Uhum. partir dos resumos, se a gente tiver um número muito pequeno, aí a gente pode fazer uma análise mais aprofundada, né? Vamos supor que tenha duas, três, quer dizer, dentro de um limite possível, né? Se for um número muito grande, a gente trabalha só com os resumos. Tá, então, se a gente conseguir um número muito grande de pesquisa envolvendo a ética, a Hum. gente deixaria só os resumos. Se for um número, se a gente fizer uma triagem boa e ficar um número tipo 9, 8, aí a gente faz a análise dos resultados. Uhum. Então, você está vendo? Então, Pronto. talvez nos resumos não tenha tanta clareza. A gente vai poder fazer mais descrição da materialidade, mas a gente não vai poder aprofundar muito, né? É, Mas é bom a gente ir com calma, porque às vezes a gente não sabe o que vai encontrar, né? Quer dizer, eu não sei. Você fez a sua primeira triagem, o que você achou? eu só olhei os resumos, então eu não cheguei na parte dos resultados, da pesquisa realmente. Foi algo bem rápido, porque essa ideia Uhum. surgiu não faz nem 24 horas. Nas últimas 24 horas. Ah, mas eu estava tão animada com o seu trabalho, Thaís. Eu queria muito fazer sobre o festival, professora, muito, 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 porque é um trabalho muito bonito que eles fazem lá. E eu, por um tempo, eu participei muito desse festival. Então, eu conheço algumas pessoas. Quando eu fazia as visitas, né, nos lugares que eles ensaiavam, eu conversava com o pessoal 80, 90 anos, e eles gostam muito de falar, então tinha É muita muito coisa. bonito isso, né? É muita informação É. que, tipo, eles vão morrer e aquelas informações vão morrer com eles, porque muitos Se não netos, tiver os alguém que filhos. faça um cuidado comunitário, vai perder. E a minha ideia era fazer isso. Aí eu chamei minha irmã, que minha irmã deve entrar agora no mestrado pelo programa também. Eu disse, vamos fazer, Thalita, teu trabalho é muito bonito e não sei o quê. Aí ela, Thaís, mas você já imaginou o quanto de não, o quanto de. Tipo, a secretaria, a prefeitura não Não está vai se dar importando apoio. com isso, não. Não vai dar apoio. Eu disse, não, mas eu não preciso do apoio da prefeitura, não. Eu vou lá até eles, eu vou conversar com eles. Eu só ia precisar do apoio do pessoal do festival, o Uhum. da Mas você pode associação e fazer um tal. documentário muito bom. Tem editais abertos para documentário, pela Lei de Incentivo Federal, pela do Sim. Estado. Até do Estado, realmente, porque a associação ela é envolvida com a. Ela recebe incentivos fiscais Uhum. e tal. Então, quem sabe para depois, né? Se É já está com mais, uma ideia, não deixa a ideia morrer, não. mas Só que é precisa ter feito o interessante. artigo, né, mesmo que é um artigo de disciplina, dá de presente para a comunidade, para a associação, que é uma forma deles já terem um documento. Isso. Aí, quando, assim, quando a gente estava falando na sala de aula, né, sobre a análise documental, aí isso há muito tempo, tive acesso a vários jornais, a encontros que eles tiveram com deputado, com governador, tudo para legalizar, para deixar Uhum. oficializado essa parte democrática, essa parte da burocrática Uhum. da associação. Então eles tinham muitas coisas, aí isso poderia até colocar, É, mas isso é para o futuro. pois é. Deixa, É um vou trabalho pensar importante que a agora. gente faz, porque nós, enquanto pesquisadores, a gente tem um compromisso acadêmico, né, de fazer o produto do mestrado profissional, a tese, né, depois a gente passa nos concursos, a gente faz a formação, mas a gente tem um compromisso, isso que você está colocando aqui, um compromisso comunitário também, quer dizer, de trabalhar com essas questões, mesmo eu sendo professor de matemática, professor de ciências, eu volto para a minha A gente cidade ou para as pede. minhas comunidades, o que nós aprendemos da valorização do patrimônio. Isso é exercício democrático, isso é ajudar a sociedade civil a se organizar. Né? E fica parecendo que o trabalho nosso é só com relação à ciência. Não é só com relação à A ciência, é ciência, com mas relação à não. nossa sociedade também,
É uma contribuição importante. Eu nem tinha esse conceito de ética comunitária, mas eu sempre trabalhei com isso. Assim. É, E acho que a gente está formando, é minha obrigação enquanto formador, falar assim, não, cara, devolve isso lá para a comunidade, que é importante para a comunidade, é um reforço. Eles se sentem super valorizados, porque assim, nossa, a professora gostou do trabalho, teve uma aluna da pós-graduação aqui que me entrevistou, porque falou que a memória nossa é importante. Isso isso. E quando falam, porque aí alguns grupos da UFRN, da Escola de Música, alguns grupos já foram lá na cidade, então eles apresentaram. Quando diz assim, escola de música da UFRN, tipo assim, é, nossa, meu enche a Deus do boca, né? céu, como assim? Então, era todo aquele cuidado, eles mesmos, nem da associação, o pessoal da associação já estava mais acostumado, mas o Uhum. pessoal dos grupos, É, eles eram, como assim? O professor chama logo de doutor, né? O é, doutor veio é. para cá, não sei o que, tá dando importância a algo que a gente vai fazer. Então, Eu já eles nasci mesmos, fazendo, eu nem sei quem me ensinou. desse jeito. Pois é, mas é porque Mas, principalmente faz parte dessa nossa cultura colonial, de valorizar só que é o externo, né? isso, É uma forma de subjeição, né? Uma forma de submissão às nossas culturas locais, né? E eles foram atropelados, e já se subjetivaram dessa forma. Então, a gente já, dá esse retorno é muito importante. E esse apagamento é estratégico. Não é um apagamento, assim, ingênuo. Ah, teve uma enchente e o cartório ninguém mais tem certidão de nascimento, não tem escritura, o cartório dissolveu. Isso é intencional. Aí tem que é, fazer uma lei de marco temporal, porque não tem registro nenhum do passado dessas pessoas. As pessoas não têm direito à memória, né? Então é importante a gente é. se sensibilizar por isso e dar a nossa contribuição. Legal, gostei demais do seu trabalho, já estou querendo conhecer. Vamos ver se dá certo. Vai Vou. dar certo, sim. Espero ver o Tentei. documentário. Quando você conseguir fazer o documentário, você me lembra de mim e manda uma mensagem. Com certeza. Foi Com premiado, certeza. ganhou o Vou. Cannes. Eita! Ai, ai. Pois pronto, professora. E aí, com essa orientação, você ainda acha que a temática é uma temática pertinente para a Bolema? Por isso que eu falei para você Eu acho. puxar na ciência, na educação matemática, ensino de matemática, para ser dirigido para a Bolema. Ou então alguma Mas revista que acho que sim. trabalha com a TO, porque tem umas revistas mais focadas na teoria da objetivação. Na Bolema, eu vi. Na Bolema, meu Deus. Que eu pesquisei, mas tem bastante, professora. Eu não, acho que não tem interferência, não. Tá, ok. Viu? Então tá, Acho que eu tá falo tudo certo. para a questão da cover letter, quer dizer, antes da gente começar a escrever um artigo, é importante a gente saber para onde a gente vai mandar, porque a gente vai direcionar para conversar com esses leitores. Os leitores da Bolema não são os mesmos leitores da ciência e educação, ou da educação e realidade, ou da praxis pedagógica. Então é importante você fazer esse recorte, né? E conversar com a Claudiane se qual que vai ser a autoria. Quer dizer, você é a Sim. primeira autora, sem dúvida. Agora, eu e ela, qual que vai ser a nossa colaboração? Que é outra questão que as revistas estão solicitando, né? Quais são os colaboradores da produção daquele conhecimento, né? Porque quando você registra e submete para avaliação dos pares, você está trazendo, tirando aquela sua sabedoria que você está adquirindo e transformando ela em conhecimento, compartilhando esse conhecimento com outros leitores. Né? Então, trazer qual que é a ordem, qual que é a parte de trabalho, né? Eu sugiro que a gente faça, mas é aqui para a gente discutir. Você, como primeira autora, eu faço a primeira leitura e a Claudine, que é a sua orientadora, seja a terceira autora para fazer a revisão final. E aí ela Tá. pode dar os ajustes,
que a gente faz a parte, você desenvolve o dispositivo analítico, aplica o dispositivo analítico, eu faço a validação. E ela faz a segunda validação. Ela faz como a validação enquanto que a gente chama é, validação anônima, né? Porque eu e você, a gente vai estar discutindo, já discutimos hoje as definições das categorias. Então, quando eu ler validar a sua análise, isso tudo tem que estar lá na metodologia. Né? Então, eu vou validar a sua análise, mas eu sou alguém que está validando internamente, porque eu estou participando do processo. Então, a gente tem mais chances de ter convergências do que divergência. Aí, quando entra o terceiro, a Claudiane, que ela não participou, ela que vai ser um validador externo, porque ela não sabe a definição, aí ela vai ler a definição, fala assim, nossa, mas a definição ficou legal, eu entendi tudo que vocês fizeram. Beleza, ela fala, nossa, eu não entendi nada. Vocês definiram de um jeito e as categorias apontaram para outro jeito. Então a gente tem que refinar. Então é sempre bom ter um avaliador externo. Externo. E é super interessante. Depois a questão dos resultados também, ela funciona como validador externo. Que eu falo isso para você já conversar com ela, sabendo assim, ó, como é que a gente vai trabalhar, qual que é a proposta, é uma análise de conteúdo que passa por uma revisão sistemática. Eu vou usar, se você quiser, né, pegar uma referência para usar um dos protocolos de revisão sistemática, você pode ou não, e pode ser só essas ferramentas que a gente está discutindo aqui, que tem uma sistematização, ela pega algum dos elementos da bibliografia, das referências de revisão sistemática, mas ela está mais com base na análise de conteúdo, né? Mas você pode aprofundar e pegar algumas referências de revisão sistemática que também valoriza a sua erudição. Demonstra que Sim, você sabe do que está falando. sim, com certeza. Né? Ótimo. Então eu vou conversar com ela, mas acho que vai dar tudo certo. Tá, eu vou aproveitar esse tempo que a gente vai. Foi rapidinho, né? Nossa, já é meio-dia. É, Nunca é rapidinho, né? Mas nunca é. eu vou aproveitar esse momento para poder fazer agora. Eu já vou fazer agora a tradução às palavras-chave em francês e já te mando. E já Pronto, faço uma olhada na PC e na Erudito para ver se tem. pronto. Tá bom? Ok, tá Então é ótimo. isso. Olha, gente, espero que a nossa conversa ajude os outros dois a tomarem coragem, né, Thaís? As mulheres sempre Ai, pioneiras. tomara, mas vão dar certo. Vai dar certo. Tá, o Lucas O entrando agora Lucas já no tá aí. Parabéns, finalzinho. Thaís, arrasou. É, você estava olhando aí Eu entrei um pouquinho caladinho? atrasado. Eu entrei um pouquinho atrasado, mas tava assistindo. Ok. Então nós vamos terminar, vou baixar a gravação e coloco lá no, na Cigarro. plataforma no cigarro. Tá ok? Fico triste, mas eu não quero deixar de acreditar que você vai voltar naquele trabalho. Não, vou sim. Tá Nem se bom? preocupe, eu vou. Me dá notícia. Bom, Tá gente, certo. boa tarde para vocês aí. Bom almoço para quem for almoçar. Boa tarde, gente. Tchau, Boa tchau. Professora, tarde. rapidinho. Lucas, você pode ser o próximo, hein? Próxima É, Posso eu sim, vou pergunta. posso sair sim. então. Tá bom. Tchau, tchau. Tá Tchau. certo, Professora, Lucas? eu queria falar que ontem foi uma loucura aí, por isso que eu não respondi a senhora, mas tudo certo para Então, sábado ah, com tá. você. Ok. Então tá bom. E, Deixa eu e é parar a isso. gravação aqui. Só parar a gravação.